Olá, sejam bem-vindos. O vídeo de hoje é especialmente para você, professor, que está usando a plataforma Microsoft Teams como base para as atividades à distância na sua escola. E nosso objetivo é tratar especificamente de um caso que pode ser encontrado, um problema, na verdade, para quando você utiliza a aplicação de atividades avaliativas baseadas no Microsoft Forms. Ao tentar integrar isso com o Microsoft Teams, pode acontecer um problema quando, ao configurar o seu questionário, você utiliza um tipo de questão específica, que é a utilização de uploads de arquivos. Então, vamos ver como isso funciona. Eu já estou aqui logado na minha conta no Microsoft Forms, então vamos criar um questionário de exemplo, simulando essa situação em que você precise configurar um tipo de avaliação onde o aluno seja requisitado a enviar um arquivo. Então, vou colocar o nome aqui. Upload de arquivo. Não vou colocar nenhuma descrição, porque o objetivo não é trabalhar aqui a configuração de uma prova específica, mas sim simular o problema que nós vamos encontrar. Vou adicionar um tipo novo de questão, especificamente, carregamento de arquivo. Note que ele vai nos dar uma mensagem aqui. Uma nova pasta será criada no seu OneDrive for Business. Os respondentes poderão carregar os arquivos nesta pasta. Ou seja, vai ser criada uma área dentro do nosso Drive, especificamente no Drive que está relacionado à minha conta de professor, onde os arquivos enviados pelos alunos deverão ser armazenados. Vamos dar OK nisso. E agora podemos colocar alguma coisa aqui na nossa questão. Por exemplo, faça uma redação sobre o Covid-19. E eu vou especificar então que o aluno deverá enviar um único arquivo de tamanho máximo de 10 MB. Vou dizer que essa questão é obrigatória, ou seja, o aluno não tem como deixar de responder isso. E vou atribuir aqui uma pontuação, por exemplo, 10 pontos. Imagine que essa prova tenha uma única questão, que seja essa daqui, então seria uma prova de redação. Vindo aqui nas configurações adicionais, nós vamos dizer que os tipos de arquivos que serão aceitos serão Microsoft Word e formato PDF. Muito bem, feito isso, temos aqui pronta a nossa questão e o nosso questionário. Verificando a visualização, é assim que vai aparecer para o aluno. Ele vai clicar aqui, selecionar um arquivo qualquer para upload. Eu tenho um teste aqui, um arquivo chamado redação. Vai fazer a carga desse arquivo. O aluno clica em enviar e pronto. O arquivo será armazenado no nosso Drive e estará pronto para ser acessado e corrigido pelo professor. Tudo parece funcionar muito bem. Então, o próximo passo seu seria vir até aqui na área de tarefas do Microsoft Teams e criar uma atividade, uma tarefa do tipo questionário. Por padrão, o último questionário que nós trabalhamos estará aqui disponível. Vou selecionar, avançar. Depois de concluído o carregamento, nós podemos completar a configuração aqui, por exemplo, atividade teste 01. Você pode colocar algumas instruções aqui para os alunos. Faça uma redação sobre o tema solicitado e anexe seu arquivo no formulário, no questionário abaixo. Temos aqui indicado então que essa atividade será atribuída à minha classe de teste aqui, nesse caso aqui uma classe fictícia chamada Banco de Dados 3, para todos os alunos, com data de corte no sábado, dia 2, que seria amanhã. Estou gravando esse vídeo no dia 1/5. Então, concluído isso daqui, podemos atribuir a atividade. Ela está aqui atribuída aos alunos. Se nós formos aqui até a postagem geral, note que já apareceu aqui uma indicação de que houve uma atribuição nova. Então, a gente volta aqui no canal geral
e está aqui a atividade atribuída para o aluno. O aluno poderia clicar nesse botão ou simplesmente vir até aqui em Tarefas, selecionar a tarefa desejada. No meu caso, como eu estou com a visão de professor, eu tenho aqui a atribuição, né? No caso do aluno, ele veria alguma coisa parecida com isso aqui. Estaria disponível, então, o questionário para ele. Bastaria fazer um clique aqui. O nosso questionário seria aberto aqui mesmo dentro do Teams. E para o nosso desgosto e perplexidade, seríamos defrontados com a seguinte frase: a pergunta de carregamento de arquivos parece ter algumas informações ausentes. Tente carregar esta página ou recriar a pergunta. Puxa vida, mas como aconteceu isso se nós testamos a questão antes de vir para cá e estava tudo bem? Pois é, esse é um problema de integração entre o Forms e o Teams. E ele ocorre pelo seguinte: quando nós criamos o nosso formulário, você se lembra que em algum momento ele disse para a gente aqui que iria criar um espaço no nosso Drive para estabelecer o local onde seriam armazenados os arquivos enviados pelos alunos. O problema começa aí. Esse espaço foi criado dentro do nosso Drive de professor, no caso aqui na minha conta pessoal. Porém, quando eu atribuí essa atividade aos alunos, vamos voltar aqui, editar tarefas. No momento em que eu fiz a atribuição a todos os alunos da classe, o Microsoft Teams passou a entender que esse formulário não se trata mais, formulário não, esse questionário, que ele não se trata mais de um questionário particular só do professor, mas que se trata de um questionário aplicado à organização, uma vez que várias pessoas daquela organização, nesse caso os alunos, deverão respondê-lo. Logo, quando ele tentar exibir isso para o aluno, o que vai acontecer? Ele vai carregar o formulário, ou questionário, e quando o aluno tentar fazer o upload de arquivos, ele vai buscar um local de armazenamento que esteja dentro do drive da organização e não do professor. O problema é que, como vimos anteriormente, esse espaço não existe dentro da área da organização. Ele foi criado dentro do drive do professor. Consequentemente, o questionário não vai conseguir achar esse lugar, essa área de armazenamento, e vai causar esse erro aqui em cima. Tudo bem, já conhecemos o problema. Como podemos corrigir isso, então? Vamos lá. Vamos fechar aqui. Eu vou cancelar as edições aqui, ou seja, não vou alterar absolutamente nada no que nós já fizemos. Se nós voltarmos aqui à parte de tarefas, ela continua aqui atribuída, sem problemas, não perdemos nada. E agora nós vamos voltar ao site do Forms. Clicando aqui, nós vemos que o nosso questionário está aqui disponível para uso. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Como eu disse anteriormente, no momento em que nós atribuímos esse questionário, né, esta atividade avaliativa aos nossos alunos, nós não percebemos isso, mas o Microsoft Forms fez uma cópia deste questionário pessoal e colocou essa cópia aqui nesta área que é destinada a formulários do grupo, né, da nossa organização. Então vamos clicar aqui e note que especificamente aqui nesse quadradinho que diz respeito à nossa classe de teste, está indicando que existe um novo formulário aqui, total de um formulário. Vamos clicar para ver isso. E olha só o que ele fez. Ele trouxe uma cópia do meu questionário para cá, nomeou isso como teste de upload de arquivo e colocou aqui na frente o nome da classe ao qual este questionário está relacionado. E embora em nenhum momento isso fique claro para o professor, é este questionário aqui que está sendo apresentado para o aluno, e não aquele primeiro que a gente fez a configuração. Então, para resolver aquele problema, nós temos que fazer o seguinte. Vamos clicar aqui para editar o nosso questionário. Note que o mesmo erro aparece aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar essa questão. É importante dizer que se você tivesse colocado outras questões aqui que não são de upload de arquivo, por exemplo, questões de simples escolha, você não precisaria apagar essas questões.
A única questão que nós vamos apagar é aquela ou aquelas, né, onde você precise que o aluno envie arquivos, ou seja, uploads de arquivo. Então vamos apagar e vamos adicionar novamente essa questão que nós acabamos de excluir. Carregamento de arquivos. Note que mais uma vez ele coloca aqui aquele lembrete, né, dizendo que ele vai criar no SharePoint uma área específica para armazenar os arquivos enviados pelos alunos. Vamos concordar com isso, ok? E podemos então digitar novamente a questão. Uma redação sobre o Covid-19. Vou manter as mesmas configurações anteriores, ou seja, com o limite de um arquivo por aluno, de tamanho máximo 10 megas. Questão obrigatória, valendo 10 pontos. E vou aceitar arquivos do tipo Word e PDF. Muito bem. Fizemos a alteração especificamente nesse questionário que era de grupo. Perceba que não tivemos que salvar absolutamente nada. Tudo que nós alteramos aqui é salvo automaticamente pelo Forms. E agora podemos voltar no Microsoft Teams, entrar novamente na tarefa. Mais uma vez vou carregar aqui a exibição do aluno. E sem fazer nenhum tipo de alteração aqui na tarefa, nós vamos novamente acessar o questionário. E aqui está, problema resolvido. Podemos agora carregar o nosso arquivo de teste de redação, clicar em enviar e pronto, arquivo enviado com sucesso e disponível para o professor fazer a correção. Então, só mostrando mais uma vez aqui a área do Microsoft Forms, para que você não se perca. Nós temos aqui meus formulários, onde eu faço o cadastramento original dos meus questionários aqui, né? E nós temos formulários de grupo, que acho que é o grande causador de confusão aqui, né? Porque nesse caso específico da atribuição do questionário como tarefa aos alunos, né? Em nenhum momento é explicitado isso, né? Fica claro para o professor que é feita uma cópia de meus formulários para formulário de grupo. Então agora você já sabe. Encontrou algum problema no seu questionário, basta vir até aqui em formulários de grupo, editar a versão copiada dele aqui, que é o que foi atribuído aos alunos, fazer as alterações necessárias, está tudo resolvido e pronto para o uso dos alunos nas atribuições de atividades avaliativas. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se por acaso você é professor ou se conhece alguém que é professor e utiliza o Microsoft Teams como padrão para atividades à distância, caso você considere que esse vídeo possa ser útil, por favor, encaminhe. Vamos nos ajudar nesse momento em que muitos professores ainda não têm o conhecimento necessário, né, para utilizar ferramentas à distância. Então, acho que toda ajuda é bem-vinda. Se você considerar que esse vídeo pode ser útil, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, deixe seu like. Faça essa informação chegar em quem precisa. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Tchau!